Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beitiel, adoração e santidade. Eu gostaria que você repetisse comigo uma pequena frase gerada nas entranhas de Yeshua. Vamos ler o texto na Bíblia NVI, Apocalipse 19, 6 a 9. Apocalipse 19, versos 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ainda vamos ler Efésios capítulo 5, 25 a 32. Efésios 5, 25 a 32, que diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem manchas nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos orar. A ti, Senhor, rendemos louvor, glórias, honra e majestade. A ti, Senhor, toda a soberania que há nos céus, na terra, até debaixo da terra. Não há outro, Senhor, igual a ti. Sê exaltado acima de todos. Que possamos proclamar o teu nome, Senhor, enquanto houver sol. Que seja proclamado e adorado e conhecido o teu nome de geração em geração. Ó Pai, te peço agora a favor do teu servo que ouve esta mensagem, para que ele possa ser plenamente restabelecido, a sua visão espiritual alinhada a ti, Senhor. Eu te peço agora que todo o mal se afaste e que somente o teu Espírito possa nos conduzir à verdade divina. Amém. Desde a eternidade, Deus participa em uma unidade indivisível. Esta ministração traz justamente este ponto focal da sua noiva, conhecida como igreja. Também participará futuramente desta indissolúvel unidade divina, pois ela foi formada das entranhas de Yeshua, gerada com a mesma essência, os mesmos atributos divinos. Podemos observar que esta característica de unidade divina foi reproduzida integralmente no primeiro casal, Adão e Eva. De que forma? Yahvé planejou fazer um ser igual e criou o homem terreno Adão, e após soprar-lhe o seu Espírito Santo, passou a ser alma vivente, e neste ato transmitiu a sua imagem e semelhança moral inerente a ela. A seguir, Adão começou a cuidar do jardim do Éden, porém notou que tinha uma vida solitária, carente, pois nenhuma criatura, quer fosse no reino mineral, vegetal ou animal, lhe correspondia espiritualmente. Então Yahvé deu-lhe um profundo sono anestésico, tirou de suas próprias entranhas uma de suas costelas. Mas por que uma costela? Pois nela havia a essência inalienável de Adão, a sua própria cadeia cromossômica. A partir do material genético de Adão, o Pai formou outro ser humano com a mesma essência espiritual dele, alguém similar, já que também compartilhava dos mesmos cromossomos, idênticos atributos espirituais, e que poderia perfeitamente completá-lo inteiramente. Após fechar as suas entranhas e passado o sono sedativo, Adão acordou e ficou
tão extasiado com aquele ser maravilhoso que estava à sua frente, que afirmou: uau, agora você é ossos dos meus ossos. E lhe deu o nome de Eva, a sua lindíssima esposa. Era o resultado das suas próprias entranhas. Um ser espiritual compatível, que tinha capacidade plena de estar ao seu lado por toda a eternidade. Com este ato criador de Eva, eu observo que Yahvé estava simplesmente reproduzindo esta perfeita coexistência, harmonia, amor, santidade. Mas, porém, sabemos que, passado um tempo, infelizmente, o casal não permaneceu nessa coexistência divina. E, ao pecarem, transfiguraram esta imagem divina numa verdadeira caricatura. Entretanto, aquele plano original divino, o Pai não sucumbiu, não deixou de lado. Sequer ficou paralisado, pois o tempo oportuno rompeu e foi novamente concretizado no Monte Sinai. De que forma? Yahvé decidiu firmar um contrato de casamento em aliança. Agora, não entre Adão e Eva, mas entre ele, o próprio Deus, e o seu povo Israel, a sua noiva maravilhosa, que estaria diante dele para sempre. Mas o povo aliançado com o Senhor pecou novamente. E Israel decidiu adulterar, quebrar os seus votos maritais com outros amantes. Que amantes são esses? Os deuses feitos de pedra e de madeira. Porém, Yahvé permaneceu fiel à sua aliança e finalmente ratificou uma nova aliança ocorrida na última ceia. Pós-cear, lá em Mateus 26, tomou o pão e o vinho e pediu em casamento àquele pequeno grupo de discípulos e pactuou que estaria junto com eles por toda a eternidade. Devo ainda salientar que cada um de nós, homens, mulheres e crianças, idosos, estamos sendo formados como esta noiva chamada Igreja, que inequivocamente nasceu das entranhas de Yeshua, do seu próprio DNA, lá na cruz do Calvário. Portanto, este princípio de unidade divina retirada das entranhas em mente, que origina e que faz parte esta reflexão, que procura vislumbrar o interrelacionamento existente entre o noivo, que é Adão ou Cristo, e a sua noiva, Eva ou Igreja. Para isso vamos ao ponto 1, a origem da noiva. A origem da noiva. No jardim então das delícias, Yahvé havia percebido que Adão estava muito solitário e até declarou, está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Neste texto, a expressão alguém que o auxilie representa a sua futura noiva, esposa. E esse termo auxilie tem um significado de idônea, ajudadora, parceira, perfeita, semelhante, aquela que está diante dele em igualdade de condições. Então, amado e querido de Yahvé, assim como o pai percebeu a solidão de Adão, assim também ele percebeu que seu filho, que estava andando na terra, fazendo o bem, libertando, curando, realizando milagres extraordinários, notou que o seu filho amado estava só. Não havia ninguém que se igualasse a ele em toda a terra, pois ele é totalmente excelente na adoração e na santidade. E os homens, por não compreendê-lo, decidiram julgá-lo e condená-lo com a mais humilhante forma de morte, destinada somente aos escravos, a morte de cruz. Torturado e condenado, foi pregado a fim de morrer em agonia. Até que, lá em João capítulo 19, abra aí a sua Bíblia, João 19, 33 e 34, afirma: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. A chocante morte demonstrou a malignidade, a crueldade da raça humana em condenar, torturar, espancar e matar um homem inocente.
Mas o Pai tinha um plano lindíssimo e surpreendeu a humanidade, pois aproveitou a humilhação do seu Filho unigênito e ratificou novamente a sua nova aliança, tomando daquela água acumulada em seus pulmões e daquele sangue que havia jorrado do coração dilacerado pela lança romana, do soldado romano, gerou de suas entranhas uma auxiliadora idônea, alguém que tinha as mesmas qualidades de santidade e adoração possuía em seu ser. Como foi isso? O Pai aproveitou aquela incisão do seu lado, do lado da sua costela, entre as suas costelas, e com aquele material genético puro e santo, pertencente ao Cordeiro Imaculado, formou uma noiva majestosa. O profeta Jeremias, ele foi usado como boca de Deus lá no capítulo 31 para falar sobre isso. Jeremias 31, 32 a 34, que diz: não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Em suma, naquela cruz, o Pai extraiu o DNA espiritual e formou uma menininha, sua futura noiva, que a cada dia, dia após dia, suas leis são escritas em sua mente e coração, com ponteira de diamante pelo Espírito, e ela está sendo preparada, perfumada, incrustada de finas joias espirituais para se encontrar com seu noivo naquelas bodas, onde ela se tornará não mais uma noiva, mas será coroada como rainha majestosa ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Amado e querido de Yahvé, o que quero dizer é que assim como Eva foi formada do mesmo material genético, o mesmo DNA de Adão, este mesmo princípio genético, vamos chamar assim, foi aplicado à noiva do Cordeiro, que tem suas origens nas entranhas provindas da água e sangue. Portanto, desde sempre ela foi gerada, foi marcada, ligada, identificada, desde a sua formação, a sua geração, à perfeição. Ela foi formada para ser santa, em perfeita pureza, em profunda e entranhável misericórdia e compaixão pelos perdidos. Assim como o apóstolo João declara em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em suma, esta noiva, que é cada um de nós, está ligada desde a sua formação à cruz do Calvário, gerada no sofrimento, e por isso daquela cruz recebe dons e virtudes que fluem poderosamente de suas entranhas, golfadas, lançadas, vida santa. Vamos ao ponto 2, as virtudes inerentes à noiva. As virtudes inerentes a noivas. Abra a sua Bíblia já em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A expressão unirá evoca um princípio eterno. Observe, a noiva, por ter sido formada das entranhas, nas entranhas de Adão, é semelhante a ele, e por isso sempre estará unida
soldada, amalgamada a ele. Da mesma forma, esse princípio deve ser aplicado à noiva, à sua igreja. Observe que o apóstolo Paulo compreende perfeitamente e, dirigido pelo Espírito, ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo fala sobre imagem, afirma que tem os mesmos atributos do Pai Eterno. Ora, o mesmo pode ser afirmado da noiva do Cordeiro, pois desde o seu nascimento na cruz do Calvário foi tirada do corpo do noivo. Logo, ela deve obrigatoriamente ter a mesma imagem, os mesmos valores morais de santidade, pureza, amor, bondade, compaixão, coração cheio de misericórdia, doação e amor pelos perdidos, etc. Tal qual o noivo. Observem o que o apóstolo Paulo continua a dizer em 1 Coríntios 15, versículo 49. 1 Coríntios 15, versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A afirmação de Paulo é que cada um de nós, como noiva do Cordeiro, deve obrigatoriamente ter a mesma imagem do noivo celestial. Isto só ocorrerá quando decidimos morrer para nós mesmos e permitir que o Pai nos transforme completamente, transfigure e transmute, passando por um processo contínuo de crescimento com crescente esplendor, até a estatura, a imagem do homem, daquela mulher espiritual. É o que diz lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que cada um de nós é uma noiva em formação. Estamos sendo transfigurados, transformados em noivas majestosas e destinada a refletir a mesma glória, a mesma majestade do noivo eterno. Podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvidas que tudo que foi formado fora, mesmo tendo aparência de santidade, porém ligada à religiosidade, não tem as mesmas características do noivo, será lançado indubitavelmente fora, sem piedade do reino eterno. Tal qual as virgens loucas da parábola. Abra aí Mateus capítulo 25. Mateus 25, versos 6 a 12 diz: à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Note, as 5 virgens insensatas ou loucas, porém não foram reconhecidas pelo noivo, foram deixadas para fora, pois não tinham azeite suficiente para suas candeias. Não guardavam dentro de si a mesma essência que gera a luz. Não tinham a mesma identidade do noivo na cruz do Calvário. Por isso, a vida plena de santidade e consagração é a essência vital, a única base espiritual que prevalecerá para a entrada na antessala do trono para as bodas celestiais. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, o objetivo final,
primordial, ômega da noiva, nos menores atitudes, nos gestos, nos movimentos e pensamentos, devem refletir, reproduzir a vida, o caráter, o coração dele. Ponto 3. A perfeição da noiva do Cordeiro. A perfeição da noiva do Cordeiro. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, 25, 26 e 27 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A noiva é marcada pelo perfeito amor, pois Cristo amou tanto, de tal maneira, a sua noiva, que se entregou completamente por ela. Portanto, a noiva deve ser apaixonadíssima e se entregar incondicionalmente ao seu noivo. Eis o mistério desta noiva, o amor que ela dedica exclusivamente ao seu noivo majestoso é o elixir da juventude para ela, que a renova e faz com que ela mesma não fique enrugada, além de limpá-la, purificá-la, tirar todos os seus defeitos. Este rejuvenescimento se dá pelo amor perseverante extraído do noivo, e é por causa disso alertou a igreja de Éfeso quando deixou registrado no Apocalipse que havia deixado o seu primeiro amor. Observe Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apesar dos discípulos em Éfeso terem perfeito conhecimento sobre o noivo e as suas obras serem perfeitas, porém são repreendidos por terem abandonado o primeiro amor, e por isso a igreja, os irmãos que estavam em Éfeso, estavam destinados ao envelhecimento e à morte. Por isso, ele não tolera que a sua noiva não o ame, que tenha atitudes mornas, pois desde sempre demonstrou em suas atitudes, no seu falar, a plenitude de seu amor e entrega. Naquela cruz ele mesmo se entregou com irrestrita paixão por sua noiva, deu a sua vida por amor. Por isso ele pede que a sua noiva o ame profundamente. É o que diz em Efésios capítulo 3, 16 a 19. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, é evidente que mediante este amor, qualquer sacrifício será realizado por sua verdadeira noiva, pois ele se entregou por ela, cobriu-a com perfeita santificação, se separou por ela, adquiriu-a por direito de vida, de sangue, derramou o seu sangue naquela cruz, tirou-a do lamaçal do pecado e da morte e trouxe-a completamente restaurada até a sua presença. Por que a trouxe para a sua presença? Para separá-la, para poder formar, aplicar o seu próprio caráter, separando-a do mundo, da carne de Satanás. Amado, será que não vale a pena se sacrificar pelo que ele já realizou por você? Por isso, devemos andar em perfeição diante da sua palavra, pois fomos lavados e purificados pelas verdades das Escrituras sagradas. Lá em João 15, verso 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vamos ao ponto 4. Ponto 4.
a apresentação do Ketubá. A apresentação do Ketubá. O apóstolo Paulo tem muito claro em mente que assim como um pai conduz a sua filha para se casar com seu noivo, assim também Paulo considera-se o pai que preserva em virgindade os discípulos de Corinto, a fim de que os entregar tal qual uma noiva santificada ao seu noivo. Observe este contexto em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Assim como o cálice de vinho e o pão nos faz lembrar da ceia, de uma ordenança estabelecida no cenáculo com seus discípulos, esses elementos, vinho e pão, também fazem parte da cerimônia judaica de contrato de casamento dos noivos. Vamos exemplificar melhor esta cerimônia dos judeus. Num determinado dia, o rapaz, junto com seu pai e alguns familiares, vão até a casa da noiva. E ao estarem reunidos os seus parentes, e perante todos é aberto um documento, é lido um documento chamado Ketubá, onde estão descritas todas as obrigações, as intenções e promessas do rapaz para com a moça. Inclusive há uma cláusula onde consta o valor, o dote a ser pago pela moça, dependendo de sua instrução, habilidades, ou seja, quanto maior aquele preparo, a cultura da moça, maior é o valor do dote. Os familiares e a moça então discutem o Ketubá, aquele documento, e ao final o rapaz oferece um pedaço de pão e o cálice de vinho para a sua pretendente, a moça. Caso ela decidir escolhê-lo, então ela toma o pão das mãos dele e come. A seguir, toma o cálice de vinho e bebe perante todos. Com esta atitude, ela afirma, aceita-o como seu noivo. Então o rapaz interpreta, e a sociedade interpreta, que ela está dizendo: sim, eu te aceito para que você se torne o meu marido. Neste momento, perante todas as testemunhas, são firmados os votos de casamento. E perante toda a sociedade, o vilarejo onde moram, a comunidade em geral, eles são considerados casados a partir daquele momento, compromissados um com o outro. Porém a moça continua na casa dos seus pais, se preparando, se perfumando, preparando o seu melhor vestido, se enfeitando com todas as joias para a cerimônia final de casamento. Por outro lado, enquanto isso, o rapaz que se tornou noivo sai da casa da noiva e vai com seus amigos fazer um puxadinho na casa do seu pai, aonde será a sua futura casa. Depois de levantar as paredes e dar todo o acabamento, é que ele volta e, finamente vestido e perfumado, ladeado por seus amigos, eles vão se encontrar com a noiva. O ambiente é de extrema alegria, pois haverá uma festa. As bodas duram cerca de 7 dias até ser consumado o casamento, onde 2 serão um em uma só carne. Agora pare e pense comigo. O que te lembra isto, meu filho? Exatamente o dia em que Yeshua estabeleceu a sua última ceia, quando foi tirado desta terra e elevado às maiores alturas, foi preparar uma morada celestial para a sua noiva. Observe em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele nos ama de tal maneira que foi preparar lugar para mim e para você, amado. Ponto 5. Uma aliança eterna com o noivo. Vamos repetir: uma aliança eterna com o noivo. Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31, 31, 32 e 33. Estão chegando os dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus deles, e eles serão o meu povo. Note comigo o verso, em especial o verso 32, a expressão ser Senhor deles. É interessante observar que no hebraico tem o significado, ser Senhor deles, de ser o seu noivo. Quando é que se deu esta aliança, esse contrato de casamento? No Egito, quando passaram o sangue do cordeiro inocente em suas portas, eles consentiram com o casamento, até que chegaram no Monte Sinai, o local onde foi estabelecida a promessa, o contrato de casamento irrevogável com o povo de Israel. Toda vez que Israel quebra a sua palavra e busca outros deuses, comete adultério, pois segue outros deuses. Não é à toa que Deus protesta e abomina o adultério de Israel. E assim declara em Malaquias capítulo 2, verso 15 e 16. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. É por isso que Yahvé, em Jeremias capítulo 31, decidiu fazer um novo contrato de casamento, uma nova aliança por meio do Espírito Santo, onde as palavras seriam atadas e escritas eternamente nos seus corações, impossibilitando deles se afastarem dele. Pois a primeira aliança realizada no Monte Sinai foi estabelecida com base na lei pura, no contrato de casamento, nas ordenanças. Porém, a letra mata. Observe 2 Coríntios 3,16. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas agora, tirado das entranhas na cruz, fomos adquiridos sobre uma nova aliança com base do Espírito Santo, nos dons espirituais, onde as suas palavras agora são introjetadas em nossas mentes e corações. É o que diz João capítulo 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Vamos concluir. Amados e queridos de Yahvé, que maravilha este princípio bíblico! Quando sabemos que naquela última ceia, realizada naquele cenáculo, fala de uma estupenda, lindíssima história de amor, de um noivo apaixonado, pedindo a mão de sua noiva à sua igreja em casamento. É o que diz lá em Mateus 26, 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Que maravilhoso, amados, pensar que a sua noiva foi formada de suas entranhas, de seu pulmão e coração. Daquele pulmão saiu aquela água, do coração saiu o sangue, que o deixa extasiado,
que o deixa sem respirar, sem palavras, e do seu coração bate disparadamente pelo amor que sente por sua noiva majestosa. Cada um de nós, a partir daquela cruz e daquelas entranhas, eu e você fomos formados para viver em plena santidade, pois cada um de nós é a sua noiva majestosa, e por isso está formando uma catedral interior. Quer habitar sem reserva dentro de cada um de nós. As vestes que estão sendo tecidas em nossas vidas são confeccionadas com absoluta santidade. Os perfumes guardados em vasos de alabastro finíssimos são as expressões de adoração e de louvor àquele que vive e reina para todo sempre. Saiba que brevemente se ouvirá um brado em meio a chofares altíssimos angelicais, pois os amigos do noivo estarão muito alegres, fazendo festa, pois o noivo está vindo com suas vestes talares de santidade para nos buscar, pois ele já preparou casa para celebrarmos eternamente esta união. Então estaremos no vestíbulo, na antessala do trono, onde ocorrerá as núpcias celestiais. Nestas bodas a noiva se tornará a sua esposa, a sua rainha, a fim de viver com ele por toda a eternidade. Creio que um texto que expressa, que descreve este casamento com Israel, a sua noiva, este encontro majestoso, foi descrito perfeitamente pelo profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versos 8 a 14. É um poema de amor. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extrema e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Amados, eu aguardo este glorioso dia, e eu pergunto, e você está aguardando em santidade? Vamos orar. Pai de misericórdia e de bondade, que o teu manto, Senhor, seja lançado sobre a minha vida e a vida do teu servo, da tua serva, e possa cobrir toda a nossa nudez. Senhor, sabemos que tu tens uma aliança conosco, que nós fomos gerados das tuas entranhas naquela cruz do Calvário. Nossa ligação está naquela cruz, as nossas bases, Pai. E através dela, das tuas entranhas, que fomos formados. E agora te pedimos que as nossas roupas sejam trocadas por roupas de linho fino, branco, puro e verdadeiro. Nos lava no teu sangue, nos purifica com água e com óleo, possa nos preparar para este grande e glorioso dia, como noiva que cada um de nós, perante a tua face, queremos te adorar na beleza da tua santidade e declarar: amado da minha alma és tu, ó Eterno. Amém.